Eu quero trazer para a gente hoje um tópico muito simples, mas muito importante dentro da organização. É uma coisa que uma aluna minha me perguntou há algumas semanas atrás e eu falei, cara, isso é extremamente valioso. Geralmente é algo que a gente não tem muito tempo ou até muita gente para ensinar isso pra gente. A gente não tem muito tempo para aprender, para pensar em todas essas minúcias quando a gente fala de organização. Porém, qual foi a dificuldade que essa aluna me trouxe? Ela me disse assim: Ana, eu tô percebendo que eu tô querendo planejar na hora da execução e fazer as coisas na hora do planejamento. Essa minha aluna já está dentro do meu curso do Travessia há um tempo. Ela tem várias práticas, várias coisas, enfim, acontecendo em termos de organização. Ela está com hábitos, ela está com ferramentas, coisas que ajudam ela a se organizar na prática. Ela já fez alguns exercícios, mas ainda assim isso surgiu para ela. Por que eu quis trazer esse tópico para você? Primeiro, para a gente começar com uma teoria básica. Quando a gente se organiza, a gente tira as coisas da nossa cabeça de um jeito crescentemente estruturado, que tem o objetivo de gerar mais discernimento e mais tranquilidade para a gente no dia a dia. É para isso que a gente se organiza. Para ter mais sossego, para confiar que a nossa cabeça não precisa lembrar de tudo e para ser cada vez mais fácil se adaptar aos imprevistos e fazer as coisas acontecerem. O processo de organização, ele não é imediato, você não vai de uma hora para outra ter a vida 100% organizada. Quando a gente está começando a se organizar, principalmente mais para o início, porém esse é um erro que até eu já cometi algumas vezes e já cometi ao longo do último ano, é uma coisa comum de acontecer, mas principalmente no início é extremamente comum. Quando a gente começa a se organizar, a gente geralmente quer fazer tudo. A gente tem muita demanda reprimida de organização. Às vezes, quando a gente está na completa sobrecarga, no completo caos e começa o movimento de botar as coisas para fora, vem tudo de uma vez só. É muito comum meter um pouco os pés pelas mãos. Porém, uma coisa é você planejar aquilo que você vai fazer. Outra coisa é você fazer aquilo que você planejou. Uma coisa que eu aprendi com uma mentora, com uma professora minha de organização há muitos anos, que eu nunca esqueci, é: em todo trabalho, independente de qual seja o seu trabalho, existe uma quantidade maior ou menor de 3 tipos de trabalho. Você planeja aquilo que você vai fazer, você faz o trabalho que você ou que outras pessoas passaram para você, e você lida com os imprevistos. Lidar com os imprevistos, atender às demandas que não foram planejadas, crises, pepinos, como dizia minha mãe. Planejar aquilo que você mesma tem que entregar na semana seguinte ou daqui a 2, 3 semanas e fazer aquilo que colegas superiores ou você mesma diz para você fazer, tudo isso é trabalho. É importante que quando a gente fale de organização aplicada ao trabalho, a gente traga isso para a mente, porque algumas pessoas acham que planejar o que vai ser feito pode parecer uma perda de tempo. Quando a gente fala de organização para o trabalho, tanto o planejamento quanto a execução fazem parte do trabalho, porque a organização faz parte de todos os trabalhos. Por que eu achei essa percepção dessa aluna muito valiosa? Querer executar na hora que você está planejando é extremamente normal, ainda mais no início. Conforme você for tirando as coisas da cabeça, for seguindo uma certa estrutura de rotina, de hábitos, de organização, você sentir que os seus projetos, que as suas prioridades, que são realmente mais importantes para você, estão sendo postos e postas em prática, essa sensação vai diminuir. A sensação, a vontade de querer fazer no momento que você começa a planejar, às vezes nasce desse lugar tanto querer fazer na hora de planejar, quanto querer planejar na hora de querer fazer. Eu acho que as duas coisas nascem de toda essa demanda reprimida pela organização. Pelo fato de que você por muito tempo não aprendeu a se organizar ou achava, tinha para você que você precisava guardar tudo na sua cabeça. Quando a gente não encara a organização como algo que vale a pena ser aprendido,
como algo que contribui para a nossa qualidade de vida e que interfere, que afeta muito a nossa saúde mental, às vezes a gente toma gato por lebre, sabe? A gente subestima um pouco o poder da organização. Se você costuma fazer isso, se você já está familiarizada com o termo revisão semanal, que é uma coisa que a gente aprende lá do GTD. O GTD é um método de organização, de produtividade, de gerenciamento de vida, de projetos. E eu falo sobre o hábito da organização com um termo que eu adaptei do GTD, que é o date com a organização, é o seu encontro semanal com a organização. Como se você fosse namorando a organização toda semana um pouquinho. É muito normal você querer fazer uma coisa na hora que você devia estar fazendo outra, quando nenhuma dessas duas coisas nunca foi um hábito muito forte seu. Eu tô aqui para te tranquilizar, isso é muito normal. O que pode ajudar você, caso você esteja numa situação parecida com a dessa minha aluna? Você manter um registro daquilo que você fez durante a semana. Por quê? De uma maneira simplificada, que não precisa ser um peso, não precisa ser mais uma coisa para você fazer, seria bom você ter, caso você esteja no caminho de construir esse hábito da organização, da revisão semanal, do encontro semanal com a sua organização, que trocando em miúdos assim rapidinho, nada mais é do que parar e se organizar para a semana seguinte, pelo menos uma vez por semana. Dizendo de modo simples, sem se aprofundar muito, porque eu não quero fazer vídeos muito longos. Não quero, não vou. De um jeito simples, seria bom você ter, nem que seja 2 vezes por mês, não vou nem dizer toda semana, mas algumas vezes por mês você parar e pensar, bom, o que eu fiz até aqui, né? Desde a minha última revisão até aqui. Se você consegue fazer isso toda semana, ótimo. Se é uma vez por mês ou 2, tudo bem também. Olha para esse período que passou desde a última vez que você sentou para se organizar, né? Digamos assim, e pensa, o que eu fiz até aqui? No meio do caos, no meio da desorganização, no meio, às vezes, até da volúpia com a qual a vida chega até a gente. Às vezes a gente tá com tudo bem organizado, mas a vida chega com outras demandas e aí fica muita coisa pra gente digerir e organizar ao mesmo tempo. No meio de tudo isso, nem sempre a gente consegue parar para assimilar aquilo que foi feito. Se você tiver qualquer registro do que você fez, ou se você não tem, puxar pela memória, finge que você tá na escola e que esse é um dever de casa do seu professor, da sua professora de organização. Bom, nas últimas 2 semanas, na última uma semana, o que eu fiz? Você vai esquecer de muita coisa, mas para que é bom você fazer isso? Porque ainda que você não tenha uma super, hiper, mega organização, sabe, numa engrenagem perfeita de uma coisa ligada à outra, é muito importante você validar e qualificar aquilo que você fez durante a semana. Porque quanto mais coisa você tira da cabeça e quanto mais você percebe que você fez, menor vai ser a sua necessidade de fazer na hora que você estiver planejando. A gente costuma ter, mulheres principalmente, um grande ponto cego para a quantidade de coisas que a gente realmente faz. Toda uma outra discussão. Enfim, a gente geralmente acha que tem que fazer mais e a gente geralmente acha que não fez o suficiente. E nessa automatização a gente invisibiliza o que a gente fez. Querer planejar na hora que você está fazendo as coisas, por outro lado, é um sinal de que talvez as suas tarefas, as pequenas coisas do dia a dia, ainda estão, das duas uma, ou desconectadas das suas verdadeiras prioridades, dos seus projetos mais importantes, do tipo, eu digo que isso aqui é mais importante, mas na hora H eu preciso fazer A, B, C, D, F, G, antes de eu poder fazer o que eu digo que é mais importante. Ou são coisas que você faz que ainda estão um pouco confusas. Das duas, uma. Quando a gente quer planejar na hora da execução, isso geralmente significa uma desconexão forte entre o que a gente faz e o que a gente valoriza, o que a gente faz e o que a gente prioriza. Ou significa que a gente até está pensando naquilo que a gente valoriza, mas a tarefa está um pouco confusa. Tá, eu mesma, há 1, 2 semanas atrás, disse que eu ia fazer tal coisa. Mas se você, na hora de fazer, sente a necessidade de voltar para o planejamento, pode ser que você não tenha conseguido
entre as suas duas versões, a sua versão que planeja e a sua versão que executa, você não conseguiu talvez dar uma instrução muito discernida, clara, objetiva. O que é que você tem que fazer? É importante você prestar atenção nesses sinais e se perguntar qual é o caso. Será que a sua vida está nesse descompasso? Você se planeja para fazer uma coisa, mas tem muitas outras coisas pesando, para as quais você não disse não, que você não delegou, que você não botou um limite, que você não repensou, que você não renegociou. E aí existe essa desconexão. É muito comum quando a gente não se planeja ou se planeja desse jeito, né, tudo dentro da minha cabeça, é normal você fazer e na hora que você vai fazer uma tarefa, tipo, eu tô gravando um vídeo, que é uma pequena tarefa dentro de um projeto. Se eu não tivesse hábito de planejar os meus projetos do trabalho, eu podia estar gravando esse vídeo pensando no projeto dentro do qual esse vídeo está inserido. Essa sensação de eu vou fazer uma coisa e eu preciso parar e planejar também vai embora com o tempo, quanto mais você se planeja. Planejamento e execução são dois lados da mesma moeda. Se você trabalha por conta própria, como eu costumo dizer isso para as minhas alunas, existe você chefe e existe você funcionária, colaboradora. Você se dá o trabalho e você faz. Você planeja, você executa. Conforme você executa, o planejamento muda. Porém, sem planejamento, a execução fica descaralhada. Se você quer pensar um pouco mais sobre formas de você ter mais foco no seu trabalho, na sua rotina, eu te convido para estar comigo na imersão Desvendando a Sua Falta de Foco, que vai acontecer nos dias 7, 8 e 9 de agosto. Vão ser 3 aulas gratuitas, porém fechadas, que eu vou fazer para poder te ensinar a entender da onde vem a sua falta de foco, como que você dilui e transforma isso, e como que você anda diminuindo a sua falta de foco, como que você consegue minimizar esse problema sem ter ainda aquela organização dos sonhos completamente perfeita. Você não precisa de perfeição para se organizar, você precisa de um pouquinho de foco. Essa imersão vai ser no Zoom, então você só vai ter acesso a ela diferente do que eu fiz no passado. Se você já me conhece de outros carnavais, você lembra que eu já fiz muitas aulas abertas aqui no YouTube. Algumas até ainda estão aí disponíveis para você ver aí na playlist, outras eu já guardei. Você sabe que as minhas aulas são fodas. De 7h30 da noite às 9, 7, 8 e 9 de agosto, segunda, terça e quarta. Se inscreve no link aqui da descrição e venha ver essa aula. Eu nunca te botei em furada e não vou começar a colocar agora. Quando eu digo para você estar comigo no momento, esteja. Porque o seu eu do futuro, lá para 2024, lá para o final do ano, vai pensar, caralho, cara, ainda bem que eu fui naquela aula da Ana. Aquilo ali mudou tudo para mim. Espero te ver lá. E se você tem alguma sugestão de vídeo ou dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente continua conversando. Beijo. Tchau, tchau.